Opa! Lipe, ex-jogador da seleção brasileira, eterno jogador de vôlei, porque isso não sai da gente. Antes de mais nada, quero dar os parabéns para todos vocês que estão aqui. Vocês são destaque no estado de vocês. Vocês já estão entre os melhores do Brasil. Estão aqui. Tenham consciência disso. Tá? Não é pouca coisa isso. Vocês pensaram tanto de gente que joga vôlei, que está no lugar de vocês, jogando no Campeonato Brasileiro de Seleções, não é pouca gente. Então se sintam orgulhosos e levem isso para a carreira de vocês, desde já. Então parabéns por estar aqui no Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Eu sou esse cara aqui, joguei muito vôlei. Na minha vida eu comecei com 12 anos de idade e nos 15 eu estava com vocês também, disputando o Campeonato de Seleções. E uma coisa que eu queria pedir para vocês com muito carinho, pode ser uma injeção de saco, eu já estive na posição de vocês de cara mais novo, que já sabe tudo, que não quer ouvir nada de ninguém, que já é bom o suficiente, eu entendo, tá? Mas tentem pegar alguma coisa que vocês acharem interessante do que eu falar aqui. Eu vou falar muito, eu falo caramba, mas tentem se abraçar no que vocês acharem que vale para a vida de vocês, tá? Porque na época que eu estava aí, eu queria ter tido a oportunidade que a confederação está dando de ter escutado um campeão olímpico naquela época, sabe? Ter escutado como que o cara, o que o cara fez, pelo que ele passou para chegar lá, o que ele sofreu, como que ele levou a carreira dele, como que ele treinava, o pensamento dele, a cabeça dele, como ele funcionava. Eu queria ter tido isso, porque eu sempre fui um cara muito ambicioso, tá? Cada um é diferente, não quer dizer que vocês têm que ser igual a mim, ou que vocês têm que ser extremamente ambiciosos, cada um tem dentro do seu coração como quer ser, né? E eu sempre fui um cara muito ambicioso, então eu queria ter tido a oportunidade que vocês têm, ter cerveja passando para todas as categorias, masculino e feminino, de conversar e de escutar as experiências da galera que chegou no ápice do nosso esporte. A Olimpíada era o ápice. Estar lá já era o máximo, só que a gente não se contentou com estar, a gente quis ganhar. Então, antes de eu começar a palestra propriamente dita, onde eu vou conversar com vocês sobre as minhas experiências normais, eu quero passar um videozinho para vocês, que eu queria que vocês escutassem, prestassem atenção no que é falado. Dá um número do WhatsApp. Pelo repórter, Segurar. porque ele fala uma coisa muito interessante que eu vou explicar para vocês no trabalho. Vai gravar a palestra toda? Acho que eu vou gravar. Eu vou pausar, ó. Os emojis. Martinho Jantar. Ah, foi o negócio. 2016. Quero que vocês prestem atenção nesse repórter. Tá. E vou explicar para vocês. Fofura. Partiu jantar. Começar explicando para vocês Amém. como é que funciona na minha cabeça. Tá? Vamos lá. Amém também. Duas seleções que chegaram como candidatas ao ouro não esperavam se encontrar em uma situação tão tensa. Quem perdesse estava fora. A torcida entendeu que era um jogo diferente, bloqueou a falta de sorte e mostrou que o vôlei não se joga só com as mãos. Então acho que hoje o coração ficou um pouquinho mais. Lipe foi titular pela primeira vez e é difícil saber por que motivo ele conquistou a vaga. Se pela força do saque ou pela força do grito. O jogo foi equilibrado nos dois primeiros sets. O Brasil levou o primeiro 25-22. A França devolveu o segundo com o mesmo placar. No terceiro set, o bloqueio de Lipe mudou o astral do Maracanãzinho. Depois de alcançar a bola, ele alcançou o Serginho. E no meio da festa, o Brasil percebeu que poderia ganhar. 25-20 no terceiro set. No último, o Brasil foi levando
jogo aqui era um jogo de vida ou morte. A gente começou a jogar, variando um pouquinho, e esse jogo aqui, se a gente perder, a gente estava fora, e seria uma vergonha pra gente, em casa, ficar fora das quartas de final. Então é um jogo extremamente nervoso. Tá? E o que eu queria falar para vocês é que o seguinte: o repórter falou assim que ele não sabia se eu tinha sido titular pela primeira vez pelo saque ou pela minha energia. Eu sabia, eu tinha consciência que eu estava preparado para o momento que eu tinha que entrar. No momento mais difícil, eu estava preparado para resolver o que tinha que resolver. Então, isso é uma coisa fundamental que eu quero que vocês lembrem, que é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo pergunta, Felipe, o que a gente precisa para ter uma mente vencedora? Comecei a jogar golfe agora, e o golfe é um esporte extremamente mental. Só que eu tenho uma vantagem, eu já estou preparado para isso. Eu passei por toda a minha carreira num esporte violentamente mental para o golfe. Que além de você ter que cuidar de Deus, você tem que cuidar da equipe, você tem que cuidar de tudo. Então eles me perguntam, o que a gente precisa para ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de campeão? Para você ser campeão não só no esporte, não só no vôlei, mas na vida. Nas nossas carreiras, a gente precisa ter uma mentalidade de campeão olímpico. O que é isso, gente? Uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora. O que você precisa? Então, a primeira coisa muito fundamental que eu quero que vocês comecem a pensar desde já é assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades. O que quer dizer assumir responsabilidades? É você, muito basicamente, para a gente começar, não apontar o dedo para o outro, sempre trazer para dentro de si tudo, mesmo que você não tenha tido uma culpa direta para aquele assunto, para aquela bola ou para aquele qualquer coisa. Assumir a responsabilidade, trazer a responsabilidade para você. Uma coisa muito prática na vida de vocês, vocês estão jogando, o que seria assumir a responsabilidade? Aquela bola que vem no alto, ninguém pega e deixa ela cair. De quem é aquela bola? É minha. Não é nossa, não é de todo mundo. Né? Às vezes os técnicos falam, é de todo mundo tem que pegar a bola. Claro, o alemão no jogo você não pode pegar a bola que é todo mundo tem que tentar pegar. Mas de quem é aquela bola? Aquela bola é minha. Cada um de vocês tem que pensar que aquela bola é minha. Isso é assumir as responsabilidades. E não é dizer que ele não foi na bola. Não, você vai chegar e falar, cara, desculpa, eu não chamei, eu não te avisei, eu não te chamei a atenção, por exemplo. Isso é uma responsabilidade, né? Às vezes a bola está lá na 1, você está lá na 4. A bola caiu lá na 1. Você vai chamar, você que está na 4, vai assumir a responsabilidade e falar, cara, eu não te avisei, eu não chamei a bola para você pegar. Vocês entendem a diferença do que é? O que isso vai trazer de bom para você e para a equipe? Primeiro, você vai ser visto como um líder, porque você está tirando a responsabilidade de alguém que falhou naquele momento. Aquele cara vai ficar mais leve, beleza, o técnico não vai mexer o saco. O cara lá pegou a responsabilidade para ele. Você alivia o peso de um cara que acabou tomando um ponto e você se sente mais forte e mais preparado para ajudar a tua equipe a sair daquele lugar. Então, assumir as responsabilidades. E isso que a gente está falando aqui, obviamente, de vôlei, que nós estamos no Campeonato Brasileiro, vocês têm que levar isso para a vida inteira de vocês. Como criar história para vocês? Como criar o hábito de assumir responsabilidades? Tudo na vida de vocês têm que ser responsável. Tudo. Não foi o cara que te cortou no trânsito. Era você que não estava dentro naquele momento e já tinha que ter prestado atenção que o cara estava aqui acelerado e você tinha que frear. Então a responsabilidade é tua. Você entende? Você não está exteriorando, você não está colocando para fora, você está trazendo para você tudo. Isso te dá força, ser uma pessoa mais capaz de resolver os problemas e ninguém consegue te atingir mais. Porque ninguém vai falar para você, a culpa é tua. Você já tem aquela culpa, você já assumiu aquela culpa. Então ninguém vai te ofender, ninguém pode te atacar mais. Você já bateu bem a responsabilidade, você assumiu a responsabilidade. Então isso vai fazer você crescer muito e de uma forma muito rápida. Se eu tivesse aprendido isso mais cedo, talvez a minha carreira teria sido mais fácil. Eu conheci um pouco dos meus filhos. Eu demorei para aprender, eu bati muito a cabeça na parede com relação a isso.
colocava no começo muito culpa das coisas do moço. Porra, mas ele não foi na bola. Porra, o levantamento não estava tão bom. Porra, meu saque bateu na fita, eu estava com a perna pesada. A musculação foi exagerada. Vocês entendem a diferença que é? Ao invés de falar, não, cara, eu malhei pesado, então eu estou errado. Não, ele não passou bem, mas eu tinha que corrigir com ele. O levantamento não foi muito bom, eu tenho que corrigir o levantamento e botar o no chão da mesma forma. Qual foi? Cuida, eu tenho que acelerar a passada. A responsabilidade sempre tem que ser nossa. Como criar essa mentalidade desde o começo? Nas pequenas coisas. Quem é que levantou de manhã e abriu a bola para cá? O quê? Você surpreende. Isso não é uma coisa ruim, tá? Eu fui criado, eu perdi meu pai, você foi criado pelo meu avô de cara. E ele falou, cara, as suas responsabilidades não é uma punição, é uma disciplina. Gravem essa palavra, disciplina, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, o fato de você levantar e arrumar a cama, você não estamos no hotel, eu levanto e eu estimo o lençol por cima. Obviamente que vai ver aqui no Brasil, a gente tem essa cultura nos hotéis que a gente vai, existem as almadeiras que preparam o quarto para nós, mas vocês têm que cuidar do que é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Então, nas pequenas coisas, assumam a responsabilidade. Desde já, vão treinando isso, vocês vão ver que no futuro isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, não só o esporte, mas a vida profissional de vocês. Porque é uma coisa que eu falo que a galera não gosta de falar. Vocês têm que ter consciência de que o funil do esporte é muito apertado. Então, daqui, pode ser que saia o próximo campeão, mas não saíram 12 daqui. Então, o cara já está pilhado já. Mas vocês têm que entender que vocês não podem se frustrar num momento em que vocês forem cortados na seleção, vocês perderem o campeonato. A vida é assim, a vida é difícil, cara. São 12 atletas que conseguem jogar uma Olimpíada a cada 4 anos. 12 atletas no Brasil inteiro é muito bom. Então vocês têm que estar preparados para esse tipo de frustração também. Então, levem essas experiências para a vida inteira de vocês, não só no esporte. Assumam responsabilidades e levem essas lições todos os dias. Todas as coisas pequenas que vocês foram fazer, assumam a responsabilidade. A cama é de vocês. A bola é de vocês. O horário do almoço tem que estar lá. Atrasei, responsabilidade é minha. Não foi o elevador que chegou lá no chamei. A verdade é minha quando sai 2 minutos atrás. Vamos treinando isso nas pequenas coisas. Você vai ficando cada vez mais fácil. E na hora do jogo vai ficar mais fácil para vocês assumirem a responsabilidade, mesmo que ela não seja sua. Cara, acontece. A gente não é robô. Vai ter um dia que um parceiro faz uma coisa do mal, você vai ter que ir lá assumir a responsabilidade para voltar para si. Às vezes ele não está nada tranquilo, ele está salvando a gente não passa. Ou ele está voltando para si, ou ele está sacando muito bem. A gente precisa ir lá tirar a responsabilidade de uma coisa que precisa. Assuma, cara. Não, cara, essa bola é minha, deixa que eu resolvo. Vai assumindo as responsabilidades, cada vez vai ficando mais fácil. Vai ser melhor para vocês, tá? Como eu falei aqui, no dia a dia, vão fazendo parte da rotina de vocês com todas as coisas pequenas, essa questão da responsabilidade. E gerenciamento de tempo, o que quer dizer? A responsabilidade tem que ser com a alimentação, com o descanso. Vocês têm que abdicar muita coisa, principalmente na idade de vocês, cara. É complicado. Os amigos de vocês estão indo para a praia, estão saindo com as menininhas de noite, vocês não podem, porque vocês não estão melhor que isso. Eu passei muito por isso. Eu ainda, quando eu era mais novo, eu saí muito cedo de casa. Com 15 anos eu já estava morando fora de casa sozinho. Então eu tinha que estudar por conta do estado, tirar a nota para pagar a bolsa do colégio. Então eu não podia ficar saindo para trabalhar. Quando eu estava no verão, eu estava treinando para tentar buscar uma seleção de base. Uma galera veio na praia e estava já teve mais lado, estava treinando sozinho. Eu e mais 2 meninos com o técnico, treinando. Então, assumir essa responsabilidade, gerenciar o tempo de vocês. Tempo de tela, é um inferno, cara, esse negócio de celular. Então, a gente não se abre essa porcaria. Não mais nada, né? Eu só sou a carteira, dinheiro, eu não faço nada, tudo aqui. A gente não vai mudar desse negócio. Mas vocês têm que ter responsabilidade. Tal hora, façam uma rotina de vocês. Gerenciem o tempo de vocês. Quanto tempo de tela vocês querem ter? Se vocês querem ser profissionais, se vocês querem evoluir,
pessoas, seja no esporte, seja em qualquer carreira que vocês vão ter, depois do esporte, vocês precisam ser responsáveis por um gerenciamento de tempo de vocês. Dentro dela, coloca um objetivo, comece devagar, no começo vocês vão parar, é difícil. X horas por dia de tela. Passou o tempo, desliga. Amanhã você já sabe que você vai ter tempo, você vai fracionar ele, horário do almoço consigo mais um pouco, horário de descanso mais um pouco. Vão treinando esse tipo de gerenciamento de tempo, de descanso, tá? De alimentação. Cara, é importante pra caramba. Quanto antes vocês conseguirem gerenciar isso, vai ser melhor para a carreira e para a vida de vocês. Isso aqui, tudo que eu estou falando, são pedacinhos que vão acrescentando para criar a mentalidade de problema. Tá? A gente vai enrolar tudo, vocês vão entender. Então vamos lá, responsabilidade. Isso aqui é muito importante, é a base de tudo. Responsabilidade. Qual é a responsabilidade de vocês? Vocês criarem. Presta atenção, eu estou enfatizando bastante essa palavra, isso é chato, é repetitivo. É alguém que sabe na cabeça de vocês. Responsabilidade com os horários, com os treinamentos, com o descanso, com a alimentação. Isso pro resto da vida de vocês, tudo. Juntando essa questão da responsabilidade, vem a questão da persistência e da resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é quando você apanha e não consegue derrubar. Quando você é responsável, quando você assume as suas responsabilidades, ninguém vai te derrubar, porque você já assumiu o controle da tua vida. Você que comanda, você não está apontando o dedo para ninguém. Então, se alguém apontar o dedo para você, você já apontou para você mesmo. Então você pode apanhar o quanto for, você vai aguentar. Não é verdade? Isso aqui é fundamental, junto com a responsabilidade, para que a gente consiga criar o tal do pensamento positivo, o tal da mentalidade vencedora. Por quê? A persistência. Quando você vai treinar, vamos falar de voleibol, que a gente pode aumentar isso aqui para o mundo inteiro. Quando você vai treinar, a gente fala assim, a gente tem que estar motivado para treinar. Você já ouviu muito isso, né? A gente tem que ir motivado para treinar. Cagada. Esqueçam isso. A motivação ela está dentro de vocês. Dia sim, dia não, outro dia não, outro dia sim. A motivação, ela não tem em você. Ela é uma parte química do teu cérebro que libera lá. E um dia você fica motivadaço para ganhar um negócio. Outro dia não. Então, a motivação é importante, mas o que é mais importante que a motivação é a disciplina. A disciplina. Quando você não está motivado, quando você não quer treinar, você tem que ser disciplinado para ir lá e treinar o melhor treino da sua vida. Então a motivação é importante, mas a disciplina é muito mais. Então, a resiliência é muito mais importante. Quando você não está afim, disciplina é importante. Responsabilidade e disciplina. A motivação ela vem e vai, mas a disciplina é muito mais importante. Estratégias práticas para a gente criar a disciplina. Toda a vida que você, tudo que a gente faz, se você já pararam para pensar, a gente treina, a gente cansa, a gente malha, a gente pula, tudo isso que a gente faz é o cérebro humano. Então, se a gente treinar, simplesmente por treinar pulando, só pode arrebentar o joelho, não vai funcionar de nada. Cientificamente provado, tá? Se você malhar sem pensar no teu músculo trabalhando, você não vai fazer o teu músculo. Se você não malhar fisicamente, mas você malhar com a cabeça, o músculo tem resposta hipertrófica. Então, tudo o que vocês vão fazer tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Ou seja, se você não está treinando, você quer melhorar, vocês precisam fazer repetição com a imaginação de vocês. Isso não é aleatório, isso é um fato. Vocês precisam visualizar todos os movimentos de vocês. Isso vai ajudar vocês a melhorar tecnicamente e fisicamente. Tá? Então, para a gente treinar essa questão da disciplina, de novo, a mentalização, tudo que vocês vão fazer vão ajudar vocês a ter. Dentro daquela história da
gerenciamento de tempo, vocês têm que colocar no treino de vocês de treino mental. Essa disciplina todos os dias. De noite, para mim, sempre funcionou. Onde você está quase dormindo, você já desligou do tempo de tela, você fecha o olho e você mentaliza o seu movimento perfeito. Outra coisa, sempre mentalizar as coisas boas. Sempre mentalizar o movimento perfeito. Passo do ataque, do bloqueio, do deslocamento, do saco. Sempre mentalizem as coisas perfeitas do jeito que você quer fazer. A posição de passe, a bola, bater de fora da dentro, passinho, pegar na mão do levantador, uma bola maravilhosa. Você se saltando, atacando, buscando um bloqueio, já uma curva, bloqueio do cara. Tudo isso mentalize. Todos os dias de noite, quando for, de hora que vocês quiserem, mentalize as coisas boas. E isso vai ajudar vocês na disciplina, tá? E é uma estratégia muito boa para vocês desenvolverem essa questão da resiliência. Tá bom? Fracasso. Todo mundo me pergunta, como é que você lidava com o fracasso? Cara, depois tem outra conta, da arrogância e confiança. Eu nunca fracassei. Fracasso é uma palavra muito forte. Fracasso só acontece quando você desiste. Não é quando você perde um jogo, ou quando você é cortado. Qualquer coisa nesse nível, não consigo nem pensar na coisa, porque não entra na minha cabeça. O fracasso acontece quando você desiste. As derrotas, elas fazem parte de todo o nosso processo. E a gente tem que ser arrogante o suficiente, que é outra coisa que ensina pra gente, tem que ser humilde. Eu gosto de ensinar a arrogância. Não aquela arrogância onde a gente sai consumindo, levando a cabeça, passando na mesa de nada, tudo, não. Mas onde dentro da gente, que a gente é responsável, que a gente tem disciplina, que a gente tem resiliência de treinar todos os dias, mesmo quando a gente não quer. Dentro da gente, a gente tem que ser arrogante de saber, cara, eu sou melhor que todo mundo. Eu sou melhor que todo mundo. Por que a gente vai pensar que a gente é pior que alguém? Eu não sei como ensinar isso para vocês, mas eu queria que desde já vocês começassem a pensar, cara, eu sou melhor. Puxem alguma coisa que vocês veem claramente, mesmo que você perca um jogo, dentro de você sabe que tem alguma coisa lá, você fala, cara, mas isso aqui eu sou melhor que o outro jogador, ou eu sou melhor que a outra seleção. Puxem isso e comecem a treinar essa questão. Eu sou melhor que todo mundo. Na minha carreira, eu nunca perdi um jogo. Então, vamos falar do voleibol. Nunca perdi um jogo antes dele ser jogado. Nunca na minha cabeça passou em nenhum momento que eu poderia perder um jogo. Parece absurdo, mas eu sou louco desse jeito. Eu sempre fui. E eu estou colocando agora no papel para fazer essas palestras, porque quando me pediram para fazer palestra, eu comecei a inventar tudo que eu queria falar sobre a minha carreira. E essa mudança é um ponto muito importante. Eu nunca perdi um jogo antes dele ser jogado. Nunca. Meu time sempre era melhor. Eu sempre fui para os melhores clubes do mundo. Óbvio que às vezes a gente jogava, a gente perdia. Óbvio que eu perdi vários campeonatos. Mas antes do jogo eu tinha certeza absoluta que a gente ia ganhar. Isso não é falando da boca para fora. Eu tinha esse sentimento dentro de mim. Quando eu falei na entrevista que chama na memória minha, como começou a pegar, eu sinto exatamente isso. Eu sinto um negócio que eu estou falando aqui, você começa a suar. Porque isso já estava para jogar. De detalhe, para ganhar. Só para ganhar. Então eu tinha certeza, cara. Eu tinha que colocar qualquer jogador e colocar no meu lado e falar, cara, jogador por jogador. Meu time é muito melhor que o outro. Meu técnico é melhor, minha preparação física é melhor, meu ginásio é melhor. Às vezes não era, mas eu pensava, cara, a lâmpada do nosso é melhor que todas as outras. Então o nosso é melhor. Entende? Essa arrogância interna, esse fogo tem que estar queimando dentro de vocês. O esporte ou para a carreira que vocês quiserem levar. Tem que estar dentro de vocês. A gente tem que ser líder. Isso aqui, o esporte coletivo, cria esse sistema de liderança na gente. Vocês não fazem ideia. É muito importante essa situação. Você ajudar o cara que está no chão, o cara que está mal, o cara que está trabalhando mal. Você vai lá e fala, não, cara, ó, pode deixar aqui no futuro agora, fica tranquilo, vai ser uma tarde. Isso é fundamental, galera. Isso aqui vai levar para a vida de vocês uma coisa muito importante. Desde já, se apeguem nisso. E sejam os melhores. Tenho certeza disso. Vão dormir, pensem no jogo de vocês, cara, como você vai jogar, o que você vai jogar. Isso é outra coisa, um treinamento muito importante que eu vou fazer atrás.
nosso psicólogo Gilberto ele falava para nós: no treino, jogue contra o adversário de vocês, não façam um treino. Você entendeu? Então, tipo assim, se eu estava no 6, do outro lado estava o 6, estava lá o Wallace, o William, o Lucão, blá blá. Não era esse que estava lá. Do outro lado, para mim, era a seleção da Rússia, a seleção da Itália. Então, assim, aquele bloqueio dos Ares, eu já dei milhões daqueles bloqueios. Então, quando chegou, a galera falou: pô, você está nervoso para o final do jogo? Não. Eu joguei centenas de vezes até o final. Porque eu já tinha jogado na minha cabeça, não foi uma surpresa para mim. Eu já tinha ganho, já tinha sido campeão olímpico no meu coração várias vezes. Eu já tinha jogado naquele ginásio cheio, gritando no hora. Então, esse tipo de preparação e esse tipo de coisa vocês têm que ter. Treinem, façam isso no hábito, façam isso crescer dentro de vocês. Vai fazer muita diferença no jogo de vocês e no resto da vida de vocês. Tá bom? E aí, voltamos àquela questão: responsabilidade, disciplina, essa arrogância, tudo está aqui dentro da gente. Tudo para cá. Nada para fora. Eu não aponto para ninguém. Ninguém é responsável pela minha vitória, assim como ninguém é responsável pela minha derrota. Por isso que eu sou o melhor. Porque eu perdi. Não foi o outro time que ganhou em mim. Vocês entendem o quão poderoso é vocês assumirem a responsabilidade e vocês internalizarem tudo. Tudo. A derrota é tua. Não é a vitória do outro. A vitória é tua. Não é a derrota do outro. Quando vocês aprendem a internalizar tudo com responsabilidade e disciplina, vocês vão ver a virada de chave que vai dar na vida de vocês. Levem isso para a escola, para a casa de vocês, no jogo, no treino, para a namorada, tudo, cara. Vocês vão ver o que vai virar de vocês. Tá? Isso é muito legal, muito legal. E o pensamento positivo, a gente fala: o que é um pensamento positivo? É isso, é você sempre treinar a coisa boa. Porque o nosso cérebro manda tudo, eletricidade, química, está tudo aqui. Né? Quando a gente, como eu falei, quando a gente faz qualquer exercício, estou mexendo no braço aqui no rock, é estímulo elétrico do cérebro e o meu músculo. São várias conexões neurais que fazem o meu músculo mexer. Então, se vocês repetem esses movimentos várias vezes na sua cabeça, o teu cérebro vai criar aquelas conexões e vai ficar mais fácil de encontrar aquele movimento perfeito que você quer fazer no jogo. Então, mentalizem o movimento que você quer fazer várias vezes. Deixa o teu cérebro entender essa conexão neural. Deixa eles fazerem essa conexão também forte. Quando você jogar, ele já está lá. Repita um movimento bom várias vezes. O ruim não. Às vezes até, não sei se vocês fazem isso, os técnicos estão aqui, mas quando eu estava treinando, o treino estava ruim, muitas vezes o técnico tirava. Falava: não vou repetir coisa ruim. E acontece, a gente é humano para cacete, não é como hoje, não é coisa perfeita. Tem dias que a gente vai estar mal. As mulheres, às vezes, quando tem um ciclo hormonal delas, nós também temos. A gente não estuda, mas homem também tem ciclo hormonal. Então tem dia que a gente está mal. E vai treinar mal, o músculo não vai responder da mesma forma, porque a gente se alimenta mal, está faltando sódio, potássio, qualquer coisa no músculo, e ele não está respondendo a velocidade certa. Acontece. Não fixem no ruim. Sempre mentalizem só coisa boa. Mentalizem a vitória, mentalizem vocês bloqueando, crescendo, tirando uma boa na escola, estudando e sendo feliz quando vocês não querem fazer uma coisa. Responsabilidade, disciplina, mentalidade positiva. Tá bom, galera? Vocês acham que eu estou enchendo o saco mais ou tá legal? Tá bom? Meia hora já. Mas é mais ou menos isso. O que eu vou falando, não precisa nem trazer o slide, mas é isso, é a conexão dessa mentalidade, responsabilidade com a disciplina, com tudo que vocês estão fazendo na vida de vocês, só vai trazer resultado positivo. E entenda que está tudo aqui. Quando a gente fala tudo na cabeça, entenda que é uma reação química e eletricidade no cérebro, comandando tudo que vocês fazem. Então, se vocês só pensarem em coisa boa, só vai ter coisa boa. Tá? Lidar com o fracasso. Não existe fracasso, cara. Vocês perderam o jogo, vocês deram o máximo de vocês. Você ajudou a tua equipe. Entende quando você é responsável e você assume a responsabilidade, quando você é um cara disciplinado, está tudo bem você perder. Porque você sabe que você é melhor que aquilo. Você sabe que você vai ganhar o próximo. Por quê? Porque antes de um jogo, vocês nunca vão perder.
perdendo esse tudo. Não estava muito bonitinho lá, não tinha muito forte. Ele teve uma porrada, mas não tem essa. Não tem time bom. Vocês vão ganhar todos os jogos. Antes, vocês sempre vão ganhar. Tem isso na cabeça de vocês. No jogo, no colégio, carreira profissional também, sempre, 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 somente coisas boas. Coisas ruins não. Sempre vão, mas a gente é responsável, a gente assume, a gente bate no peito e toca para frente. Eu acho que esse não é lição. Eu não sou professor, eu não estou aqui para passar as minhas experiências, para passar como que eu agia, como que eu vivia a minha carreira e o que isso possibilitou para mim. Se vocês quiserem abraçar alguns desses pontos, eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para vocês. Muito. Só coisa boa. Eu sei que vocês são muito bons e que parece um monte de baboseira, mas daqui a pouco vai alcançar vocês e falar, caramba, realmente eu vou fazer sentido. Porque vai vir natural. Vai vir natural. Caramba, assumir responsabilidade. Os caras estão olhando para mim como um diferente. Estão achando que eu sou um líder para eles. E eu começo a assumir cada vez mais responsabilidade. Os caras descarregam em cima de mim. Por quê? Porque eu consigo assumir essa responsabilidade. No Mundial de 2018, por exemplo, eu já tinha saído dessa questão, porque, cara, eu sempre fui muito arrebentado. Tive 5 cirurgias de joelho, quase parei de jogar com a lesão na coluna, bem novo, parlamentar. Eu tive muito problema físico. E depois da Olimpíada, em 2016, eu decidi que eu ia sair dessa questão. Em 2018, o cara me machucou no Mundial. E daí o Renan me chamou, cara, olha. E naquele momento eu estava, cara, no pico da minha autoconfiança e da minha arrogância. No pico. Ninguém podia me excluir. Ninguém era melhor que eu. E olha que eu não era melhor que todo mundo. Eu sei que eu tinha algumas coisas boas, mas tecnicamente existiam muitos jogadores melhores do que eu. Mas ninguém era melhor que eu. E daí eu cheguei em 2018, no pico, velho. Estava jogando eu e o Douglas Souza, hoje vocês sabem, lá no Cruz, né? E ele era bem garoto, bem cru. O que aconteceu? Durante o campeonato, eu estava o tempo inteiro cobrindo ele em tudo. Douglas, quando ele já viu pouco, porque eu sabia que os caras estavam indo para cima dele. Como eu casar? Se assim eu errasse, só para mim, eu batia no peito, desculpa, não propósito. E eu já estava consciente de que, cara, eu errei. Tudo bem, eu sabia que eu era perfeito, eu errei por um detalhe fácil, porque eu fui arrogante demais, relaxei no movimento de agora de novo. Mas eu estava o tempo inteiro cobrindo, vai. Cara, ele foi um dos melhores jogadores do Mundial. Ele jogou solto, frouxo o tempo inteiro, não soube sem nada. Ele estava soltinho, quando ele errava para mim. Ele errava para cá com minha. Eu não disse que eu achei que você o que está falando, relaxa, não deixava ninguém ir para cima dele. Então, esse tipo de atitude, de responsabilidade, de assumir tudo, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Leve isso para a carreira, leve isso para o seu campeonato, os treinos, qualquer conversa sobre o técnico, tudo, cara, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Tá ligado? Então, novamente, não estou aqui para ensinar ninguém, não sou mundo da verdade, esse sou eu, é assim que eu trabalhei, é assim que foi a minha carreira, e assim que para mim funcionou. Assim que eu consegui ser um campeão olímpico, porque a minha cabeça era muito forte. A minha cabeça era muito forte. Vocês terem noção, em 2004, eu estava jogando na Itália, com 19 para 20 anos, e o Brasil estava jogando em Atenas, e eles foram campeões olímpicos com a Itália. Eu falei, eu vou ser campeão olímpico com a Itália. Porque eu estava na Itália, jogando contra a Itália, jogando no Campeonato Italiano. E quando você joga no exterior, você tem um pouco dessa ficha. Cara, nunca vou perder esse cara. Nunca vou perder esse cara. Eu nunca perdi uma final. Aí, os caras foram campeão, daí o Ricardinho ainda estava jogando com a gente embora. Eles chegaram
chegaram, eu falei, cara, em 2008 eu vou estar com agora moleque, os caras de seleção voando, Carquinho, Dante, aí eram os ponteiros da Gila, Dante, Didião, Murilo, Alberto. Eu falei, cara, eu vou estar lá. Olha a minha cabeça. Eu tinha 19 para 20 anos, e na minha cabeça eu era melhor que os caras. Então, na época, os caras, não sei se vocês viram para jogar, mas os caras eram tipo muitos caras, muito. A qualidade técnica dos caras era absurdamente alta. Só que eu, 19 anos, primeiro jogador, acho que 19 anos para jogar na Itália, que você se merece, não só da vida, mas sair jogando de novo. Falei, cara, eu sou melhor. Em 2008 eu vou estar na Olimpíada. E daí em 2007, acho que minha primeira convocação na seleção adulta, eu joguei no Sul-Americano, no Copa América. Falei, vou estar lá. Não fui nem convocado para nada. Nem tinha pergunta, a gente passou até que esse cara passa reto. Beleza. Frustrante? Não. Relaxa. 2012, Londres, eu estava lá, você viu em Londres, e acabou com os caras perderam por um livro, não se preocupe, em 2012 você tem um livro em Londres, aproveitar. Tá bom, e daí eu comecei a ficar cada vez mais próximo, eu comecei a fazer parte da seleção mais efetivamente, inclusive sendo campeão americano, da Nava, e aí começaram a vir. Teve um pré-olímpico que a gente fez em Londres, a hora eu já estava, cara, certeza absoluta que ele ia estar no Olímpico. Não juro. Frustrante? Não. A culpa era minha. Eu não estava provando o suficiente para os caras que eu era o melhor e que eu deveria estar lá. Talvez os caras achassem que tecnicamente eu não fosse o melhor, mas eu tinha muita coisa que eles não estavam vendo. Em 2016, fala, cara, não tem a menor dúvida para falar que você campeão de classe. Foi, obviamente, toda a rodada de trabalho que a gente acabou sendo campeão do Rio, de uma maneira maravilhosa. Aonde, a partir dali, eu também mais maduro, eu assumindo um nível de responsabilidade muito maior da seleção, e eu trazendo essa loucura toda que vocês viram no vídeo. O cara que jogava para ver explodindo as coisas. Literalmente, cada vez explodindo as coisas. Então, assim, eu não era talvez o cara mais técnico ou o melhor jogador de vôlei do mundo, mas eu não perdia. E isso os caras começaram a perceber em mim. Quando eu entrava, a gente não perdia, a gente não ia perder. Eu brigava com os caras. Eu brigava de pegar a cara pelo pescoço no meio da rede. Porque eu não admitia certas coisas. Enquanto o meu time, ninguém vai sobrar acima do meu time. Eu vou usar ele do outro lado. Eu não estou dizendo isso é exemplo para ninguém, mas eu não que eu era. Eu era extremamente agressivo. E foi fundamental para a nossa Olimpíada que um cara extremamente agressivo estivesse lá. Um cara cheio de confiança. Um cara que assumia as responsabilidades. Um cara que tinha disciplina. E todos os dias na Olimpíada, sentado no almoço dele, no horário que era fazer, voltava com o uma música clássica, que mentalizava a regeneração muscular dele, que mentalizava toda a alimentação que ele estava fazendo, que no horário certo ele estava fazendo fisioterapia, que no momento certo ele estava descansando, que ele estava treinando, que ele estava jogando na cabeça dele o tempo inteiro. Um cara responsável.